Oi pessoal, eu vou mostrar aqui nas minhas phalaenopsis por que às vezes as folhas ficam murchas, desidratadas, porque tem vários motivos. E uma das maiores dificuldades que a gente tem quando começa a cultivar orquídeas é justamente isso. Você pesquisa sobre folhas murchas ou desidratadas, aí vem assim as respostas. Pode ser rega demais, pode ser rega de menos, pode ser doença, pode ser... E continua na dúvida, né, gente? Que tem vários motivos, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ter uma observação para descobrir qual é o motivo. A palavra observação, gente, acho que eu falo em todos os vídeos, né? Porque quando a gente parar para observar, realmente a gente vai entender o porquê. Mas essa daqui, ó, está desidratada. Eu imagino, olhando daqui, que seja por conta da floração linda que ela teve, com uma haste enorme, e que talvez ela esteja sentindo bem essa floração. Mas isso, gente, é um talvez. Eu tenho que tirar ela de lá para ver se realmente é isso, né? Porque nem todas ficam nesse estado quando floresce. Aí eu tenho uma outra aqui, ó, super desidratada. Olha aqui, isso aqui é uma folha... Ó, desidratada. Você está vendo que ela está toda enrugadinha? Isso é uma folha com desidratação, tá? Essa daqui começou, já não está mais. A que está vindo não está, porque eu tirei ela daqui e fui ver o porquê que ela estava assim. Porque quando a gente percebe, gente, já está desidratada, tá? Não é do dia para a noite, mas quando a gente vê, fala o que aconteceu que ela ficou desidratada. Então eu vou tirar elas daqui e vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece, quais fatores realmente deixam elas assim. É claro que rega demais, quando elas não têm bastante raízes para absorver, vai acontecer isso, porque elas começam a ficar raízes podres, gente, a primeira coisa vai ficando as folhas desse jeito. A falta de rega também vai ficar assim, ela vai ficar desidratada. Então, quando você vê, se você tiver várias juntas, né, assim como eu tenho aqui, uma ou outra ficou desidratada, essa uma ou outra está com problema, não é o painel todo. Se for o painel todo, então vamos observar o que é que eu estou fazendo de errado. Estou regando muito ou estou regando pouco, né? Então, quando é um conjunto todo que está com problema, a gente percebe que aí o problema está no cultivo. Quando é uma ou outra, vamos tirar ela do lugar e vamos... ver o que é que está acontecendo com ela. Então eu vou tirar e nós vamos ver lá no balcão direitinho. Essa daqui, assim que eu tirei de lá para observar, eu já percebi o motivo na hora. Eu sempre que vou replantar uma orquídea, eu falo que precisa fixar muito bem ela aqui. A orquídea que não está fixada no vaso, ela não se desenvolve, ela não se enraiza. Se não se enraizar, não se desenvolve. E eu sempre costumo colocar palitos, né? E também falo que às vezes... tem que ficar olhando o palito se ele não sai do lugar. Foi o que aconteceu aqui, gente. Quando eu tirei ela, esse palito estava solto, ela estava solta, bamba, não tinha nenhuma raiz nova. Essas daqui que você tá vendo, ó, não tinha nenhuma, só tinha essas daqui. Essa daqui já tá, ó, seca, já posso tirar fora. Então, ela começou a ficar desidratada por falta de água mesmo, porque ela não absorvia a água. Porque a orquídea, gente, tem que ter raízes, e raízes novas, ela tem sempre que estar saindo raízes. Como ela estava solta, ela ia morrer, ela não se desenvolvia, ela não se nutria com nenhum tipo de água, de adubo, de nada. Aqui já tem outro aqui saindo, olha, tá vendo? Outra raiz. A partir do momento que eu fixei ela, foi fácil, gente. Foi automático começar a sair as raízes e as novas folhinhas já vêm sem estar desidratada. Então, esse é um dos motivos. Orquídeas que não estão bem fixadas no vaso. Elas não vão sair raízes e não vão se desenvolver. Então, primeira coisa, sua raiz está assim, murchinha, como essa daqui. Deixa eu pegar uma folha mais murchinha ainda para vocês verem. Ó, ela é mole, ela dobra, tá vendo? Isso aqui é uma folha desidratada. Folha de phalaenopsis, ela é dura, gente, ela não dobra. Se ela está dobrando assim, é porque ela está uma folha desidratada. Então, a partir do momento que eu fixei ela, pronto, acabou o problema. Neste caso aqui, foi fácil.
E assim é, gente, todas as outras. Você tem que tirar e ver o tanto de raiz que está absorvendo a água que ela está entrando nela, se ela está sendo nutrida ou não. Deixa eu aproveitar e mostrar, quando a gente fala não corta raízes, gente, tem uma ponta verde, não corta, né? Porque quanto mais raízes, melhor para se nutrir. Esta daqui, ó, ela está totalmente seca, tá vendo? Aqui na ponta. Então, aonde ela nasce, ela está totalmente seca. Porém, verde até aqui, né? Aí, dá uma olhadinha. Tá vendo o tamanho da raiz que nasceu na ponta? Então, gente, raiz mesmo, corta se ela estiver inteirinha seca. Agora ela tá bem fixa e ela vai se desenvolver muito bem com novas folhas. Essas daqui, gente, não volta mais a ficar normal não, tá bom? E com o tempo ela vai amarelando e vai caindo e as folhas novas vão chegando e vai formando uma nova planta bem bonita de novo. Olha essa outra Phalaenopsis. Como as folhas estão lindas, durinhas, ó, não dobra de jeito nenhum. Se você tentar dobrar, ela quebra, tá? Porque são folhas bem hidratadas. Já teve um começo aqui, olha, de fungo, que eu já tô tratando com própolis, que eu venho aqui e coloco uma gotinha de própolis em cima de cada um, tá? E é assim, se ela não se desenvolve, não sai disso, é porque você controlou ele. Mas a manchinha fica, tá, gente? Toda a mancha das orquídeas, elas ficam. As folhas não voltam mais ficar bonitas, né? E tem disso, tá bom? Mas aí, ó, essa daqui tá super hidratada. Olha quantas raízes novas, boas. Então, uma orquídea, gente, que tem esse tanto de raiz aqui, ela não vai ficar desidratada, tá? Para ela ficar desidratada, ela vai ter que perder essas raízes, vão ter que secar, apodrecer. E aí é que entra a nossa observação em ver o porquê que isso está acontecendo. Por que que não tem raízes novas, ou por que que apodreceu as raízes, seja nova ou mais antiga, né? O porquê que está acontecendo isso. Se é rega demais, se é rega de menos. A partir do momento que começar a secar as raízes, é onde ela vai ficar desidratada, tá? Porque ela não tem como absorver nada, gente. Nem adubo, nem água, nada, nenhuma umidade nenhuma. Então, as raízes, elas são a base de toda e qualquer orquídea. É através dela que vem a saúde, essas folhas bonitas aqui, seja ela de qualquer orquídea, tá? Hoje eu tô mostrando a Phalaenopsis, mas seja de qual for. Então, o motivo sempre vai ser falta de raízes para ela ficar desidratada. Vamos ver essa daqui agora, olha. Aí quando tá molhado fica feio, né? Fica muito escuro. Mas eu acabei de molhar elas agora há pouco, então elas estão bem úmidas ainda. As daqui, ó, já estão secando. Tá vendo que as de cima já estão secando? E as de baixo ficam mais molhadas. Por isso que eu falo, eu molho um dia sim, um dia não. No outro dia eu só venho e borrifo as raízes expostas, tá bom? Então essa daqui, gente, ela tá muito desidratada. Ó, ela está presa, então o motivo não é esse. Ela teve uma floração muito grande. Olha aqui, aparentemente tem raízes novas, sim. Então ela tem várias raízes verdes, pode ter sentido a umidade que baixou muito aqui agora, nessa época minha aqui do meu clima, baixa demais a umidade do ar, elas sentem, tá? E também tá precisando de um replante. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a haste floral dela, vou tirar ela deste vaso, limpar, ver se tem raízes podres e replantar de novo. Quando a gente não acha o motivo, primeira coisa é o replante, gente. Sempre que for replantar uma orquídea, deixa ela de molho, tá? Porque raízes, quando estão bem hidratadinhas assim, elas ficam mais maleáveis, mais difíceis de quebrar. A raiz seca, ela quebra muito fácil, porque elas são bem durinhas, gente. Eu já lavei tudo e agora eu vou olhar as raízes, ver o que precisa cortar de raiz, tá bom? Antes eu vou cortar essa haste floral dela aqui. Olha, eu venho bem rente. Corto. E aqui nesse lugar, aqui, onde eu cortei, eu passo própolis, gente. Esse aqui é um extrato de própolis que você compra na farmácia, não é aquele de spray, tá bom? E agora, eu vou ver como é que estão as raízes dela. Então, tudo que tiver assim, escura, murcha, tá? É raiz podre. E essas raízes podres, gente, tem que ser cortada, tá bom? Porque ela vai ficar apodrecendo ali, a gente vem bem rentinho nela aqui, ó. E corta, quer ver? Ó. Então, deixa eu pegar uma, ver se eu consigo. Aqui, ó. Ó. Olha aqui como é que você sabe que tá podre. Ela tá saindo, olha. Ela sai na tua mão, ela é escura, tá vendo? É um marrom escuro. E aí fica só aqui dentro esta raiz. Porque isso aqui que você vê por fora é o velame que cobre a raiz, que a raiz é isso aqui.
A partir do momento que você não tem mais o velame, já a raiz também seca e morre, tá? Então, a gente vem aqui rentinho a ela, ó, e corta fora. Vou vir nessa daqui, e vou dar uma limpada nela, tá? Que tiverem escuras e mais murchinhas, eu vou arrancando tudo fora, tá bom? Eu fiz uma poda radical nela, tá, gente? Mas eu só fiz essa poda porque ela ainda tem bastante raízes aqui, tá nascendo algumas raízes e as que eu tirei estavam ficando seca, tá? Tava ficando bem murchinha, elas iam apodrecer logo, logo. Raiz boa a gente não tira não, viu? Agora, eu vou deixar ela de molho numa solução de água oxigenada com água. Então, é assim, ó, 1 litro de água. Você usa 4 colheres de sopa de água oxigenada, 10 volumes. Aquela que a gente usa para curativo, sabe? Não é aquela cremosa, não é a de 40, tá, gente? É a de 10 volumes. Antigamente, que eu não usava água oxigenada, eu vinha aqui em cada uma que eu cortava e colocava própolis, tá? Mas aí, quando são muitas raízes, você se perde aonde foi que você cortou. E aí acaba não fazendo isso. Então, como ela já está debilitada, eu já vou colocar ela numa água oxigenada, que eu acho melhor. Eu tenho feito isso para todos os replantes que eu tenho feito aqui, com todas as orquídeas, e tem dado bastante certo, tá? Então, eu vou deixar ela agora de 15 a 20 minutos de molho nessa água oxigenada, para depois replantar ela. Quando o tamanho da planta permite, eu gosto de colocar assim, ó, as folhas. Dou uma imersão nas folhas, deixo rapidamente aqui um pouquinho, porque nas folhas é bom para cochonilha, para ácaro, tá? Então, eu deixo aqui, dou uma molhadinha, 2 minutinhos, tá bom? Aí, depois eu venho aqui, viro e coloco as raízes, tá? Eu coloquei aqui um fundo de argila expandida, para dar uma boa drenagem, porque este vaso, gente, ele é um vaso comprido, né? Então, eu não posso pôr substrato nisso aqui inteirinho, porque vai apodrecer as raízes dela. Então, ele tem que ser bem drenável. Eu vou pôr mais argila ainda, mas eu vou pôr um pouco só. Vocês vão entender já já por quê. E eu gosto de vaso de parede, porque é onde eu coloco elas, tá? Que as minhas ficam no rancho, no painel. Elas têm furo aqui atrás e ficam no parafuso que está no painel. A Phalaenopsis não pode plantar ela de pezinho assim, tá vendo? Como a gente compra elas, vem de pezinho, né? Porque quando a gente molha, se parar água aqui, gente, apodrece tudo isso daqui. Na natureza, e naturalmente quando a gente planta também, elas vão tombando, elas vão ficando assim. Então já deixa ela assim, tá? Que já é da natureza dela. Então ela fica bem assim, ó. Aquele vão no vaso, né? É assim mesmo que ela fica, tá? E eu vou passar aqui, gente, entre este furo aqui e este outro aqui, ó. Eu tenho 2 furos, tá vendo? Esse palito de churrasco, que eu geralmente venho por cima, né? E aí a gente corre o risco dela se soltar. Se eu não conseguir passar de um furo pro outro, eu passo por cima, mas eu vou tentar o furo. Coloquei aqui, certo? Se eu puxar ela, ó, ela não vem, ela tá firme. E conforme eu vou pôr o substrato, vai pesar mais, ela vai ficar mais firme ainda, tá bom? Pôr ela um pouquinho mais pra cima, que eu não quero ela tão lá embaixo, porque nunca pode pôr substrato até aqui em cima, tá, gente? Se ela ficar lá embaixo, o substrato vai ter que acabar lá embaixo. Não posso pôr substrato até aqui em cima. E como o vaso é muito grande, eu não quero tudo isso de substrato. Então, eu venho aqui com mais argila, vou colocando, tá? Então, é isso. Tem bastante argila. E agora eu vou completar com substrato. O meu substrato é casca de pinos, chips de coco e carvão vegetal. De maneira que não ultrapasse isso daqui. Então, eu não vou preencher todo o vaso de substrato, não. Que é pra não passar ali, tá? É só até aqui mesmo, ó, pronto. Essas vão ficar de fora? Vão. Orquídeas têm raízes que caminham, né? Elas ficam pra todos os lados e não tem importância isso, não. Você pode até arrumar ela aqui, mas não dura muito não, é logo que elas estão por toda a volta do vaso. Agora que eu vou cortar esse palito aqui, a gente pode até com uma pedrinha ou com chips de coco ou com carvão mesmo, vir aqui no buraquinho e calçar ele, de maneira que isso aqui não saia, entendeu? Vou vir por dentro que é mais fácil, ó. E vou calçar, para que não saia, gente, ó. Ela tá firme, ó, posso puxar, que ela não vem. Mesmo assim, de tempos em tempos, a gente tem que olhar se o palito ainda está ali, porque se ela ficar solta, vai acontecer igual aconteceu com a outra, tá bom?
Agora ela vai se recuperar, porque aparentemente, gente, ela está bem. Ela está com novas folhas que não está ficando desidratada, tem boas raízes e já está nascendo novas raízes. Então, muito provavelmente, foi a floração que deixou ela debilitada ou falta de replante. O replante ele é muito importante, tá, gente? E essa daqui não tinha sido replantado como todas as outras que eu tinha replantado. E eu troquei todas as minhas phalaenopsis de lugar. Elas ficavam, gente, no meu corredor. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre o ambiente ideal para as phalaenopsis. Dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no final da tela este vídeo falando do ambiente. E lá eu mostro onde elas ficavam antes. E agora eu troquei esse painel de agora, gente. Ele fica aqui no quintal do orquidário, né? E aqui onde elas ficam é um pouco mais quente e um pouco mais seco. Então, olhe como é que está a raiz da sua orquídea. Se ela está morrendo, as raízes estão secando, tem que descobrir o porquê que está acontecendo isso. Se é rega demais, se é rega de menos, se é um replante que precisa ser feito, ou se foi um replante recente e ela não foi bem encaixada, tudo isso. Tem que descobrir o motivo por que as raízes ou não estão nascendo ou estão morrendo. Porque o que deixa a orquídea desidratada é falta de raiz, tá bom? Espero muito que tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostou, me deixa um like, por favor, para me ajudar aqui no canal, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!